Olá meus amigos, tudo bem? Meu nome é Daniel Melo, sou coach de emagrecimento e eu vou vou compartilhar nesse vídeo alguns fundamentos que me fizeram perder 25 quilos. Isso mesmo, 25 quilos e o melhor, sem dietas mirabolantes, sem remédios, sem cirurgias, entendendo alguns fundamentos de emagrecimento que eu quero compartilhar. E o que me motivou a gravar esse vídeo hoje? Muito simples, a gente sabe que no Brasil mais de 60% das pessoas estão obesas e muitas pessoas que estão sofrendo com problemas de saúde hoje por conta da pandemia, né? Que no momento que eu gravo esse vídeo, dia 27 de janeiro de 2021, as pessoas que estão sofrendo hoje são justamente por conta disso, porque a comorbidade que mais pega hoje, diante dessa pandemia, é a obesidade. E as pessoas não interpretam que estar obeso é estar doente. E esse já é um fundamento que eu queria deixar para vocês, um fundamento muito importante. Enquanto você não reconhece que você está doente por estar obeso, as coisas não mudam. Porque imagina só, vou fazer uma pequena analogia aqui com você. Tô aqui fazendo uma caminhada matinal. Imagina que eu pegasse um saco de arroz de 5 quilos e colocasse aqui nas minhas costas. 5 quilos. Isso ia prejudicar aqui a minha caminhada? Com certeza. Se eu colocasse 10, 15, 20, 25. É o meu caso, 25 quilos a menos. Tem pessoas que precisam perder 30, tem pessoas que precisam perder 10. Mas eu falo que muito mais do que os quilos que você perde é a vida que você ganha, a disposição que você tem. Hoje tem muito mais disposição para acordar, para viver, para fazer minhas atividades físicas. E eu vou te chamar a atenção, não é atividade física que vai fazer você emagrecer. A atividade física a gente faz como um complemento, a atividade física a gente faz para promover mais saúde, mas não é o ponto-chave. Sabe por que não é o ponto-chave? Porque algumas fichas foram caindo e alguns princípios eu fui entendendo. No mês agora de 2020, de dezembro na verdade, eu pedalei 1.700 quilômetros. Para muitas pessoas, né, um número, sei lá, para mim, né, que praticamente é isso, um ciclista amador, é um número alto, uma quilometragem muito boa. E eu achei engraçado, eu falei, caramba, 1.700 quilômetros que eu rodei e eu cheguei em janeiro, pesei, eu tinha engordado, eu acho que 3 ou 4 quilos. Aí eu entendi mais uma vez que primeiro vem a alimentação e segundo vem a atividade física. Porque muitas pessoas olham hoje o nosso estilo de vida e falam, ele pode pedalar, ele tem tempo para tomar conta da saúde. E não é. O que mudou primeiro para mim foi minha alimentação. Depois que eu entendi o princípio da alimentação, as outras coisas vieram na sequência. Vieram de uma forma muito mais simples. E eu vou compartilhar algumas coisas, alguns erros que eu cometi, algumas coisas que eu fiz, porque de fato eu creio que eu posso te ajudar. E o primeiro fundamento que eu quero compartilhar com você, um dos mais importantes: retire urgentemente a carga excessiva de carboidratos da tua vida. É isso mesmo. Muitas pessoas falam, o carboidrato é um macronutriente essencial para produzir glicose, para nos gerar energia. Tá bom, ok, eu não quero aqui ser um extremista de falar que o carboidrato não é fundamental. Até porque existe nutricionistas que eles defendem uma coisa e outros defendem outra. Mas eu vou falar da minha própria experiência. Nesse mês que eu citei para você, né, que eu pedalei aí 1.700 quilômetros, o que aconteceu comigo? Eu aumentei o consumo de carboidrato. Por quê? É quase unânime no ciclismo que as pessoas falam, não, você tem que comer mais carboidrato para gerar mais energia, para gerar mais glicogênio, para você ter mais disposição. O que aconteceu comigo? Eu engordei. Por quê? Porque o excesso de carboidrato no nosso corpo faz com que a nossa insulina suba, e quando a nossa insulina sobe, o que acontece? O nosso corpo entra em estado de armazenamento de gordura. Estuda um pouco sobre isso, tá? Para eu poder falar sobre isso, eu estudei bastante, li alguns livros, fiz alguns cursos e entendi que quando a insulina tá alta, o nosso corpo tá ali tirando, né, a glicose do nosso corpo, que vem dos carboidratos, e as gorduras que elas estão estocadas no nosso corpo, elas vão se manter lá. É como se o nosso corpo
ele ficasse um pouco burro, que ele deixa de utilizar a gordura como fonte de energia e ele passa a utilizar somente a glicose. Então retire todo tipo de carboidrato que seja carboidratos de fontes ruins. O que seriam, talvez, né, dentro da minha percepção? Todos os tipos de açúcares, todos os tipos de farináceos, todos os tipos de industrializado, trigo, bolachas. Aí você vai falar, Daniel, em que mundo você vive? Como que eu faço para não comer isso? Você pode fazer escolhas. Você pode permanecer gordo ou você pode adotar aquilo que eu tô falando para você, que é a experiência daquilo que eu apliquei na minha vida. Qual foi o princípio que eu utilizei? O princípio que eu utilizei, comer aquilo que vinha que o Papai do Céu fez, para ficar mais simples, tá? Carnes, ovos, sei lá, queijo, que mais? Frutas, verduras, legumes, mas eu fiz de tudo para retirar a maior concentração de carboidratos da minha vida, principalmente os refinados, os farináceos, os açúcares, porque isso estava prejudicando o meu processo de emagrecimento. Depois de dezembro, né, agora janeiro, o que eu percebi? Eu tirei, né, eu fiz uma mudança muito drástica na minha alimentação e eu tirei os carboidratos de uma forma muito brusca. No começo, o nosso corpo, como ele ficou um pouco num processo travado de utilizar só glicose como fonte de energia, a gente passa a sofrer um pouco. Por que a gente sofre um pouco? A gente sofre porque o nosso corpo se acostumou, você tem que fazer uma readaptação. Essa readaptação às vezes não é difícil, dá dor de cabeça, dá náusea, dá um monte de coisa, mas essa chave vira. Fazem 14 dias que eu comecei essa dieta extremamente restrita de carboidrato, que eu queria perder mais um pouco de peso, e cada dia que eu peso eu tô 200, 300, 400 gramas mais leve. Por quê? Porque no fundo, o emagrecimento ele tá muito ligado com gerar déficit calórico. Todas as dietas. Vou explicar de uma forma bem resumida. Vamos imaginar que seu corpo precise de 2.000 calorias para a sua sobrevivência. Para você acordar, abrir os olhos, para os seus órgãos funcionarem. 2.000 calorias. São essas 2.000 calorias? Seu almoço, sua janta, o seu café da manhã, tudo aquilo que você está fazendo. Só que muitas vezes você contar as calorias daquilo que você está consumindo é muito difícil. Através de aplicativo, através de tudo é muito difícil. Porque quando você está ingerindo muito carboidrato, você fica naquela neura de comer a cada 3 horas para comer pouquinho, contando as calorias, e eu não acredito nesse processo a longo prazo. Tô falando da minha experiência. Pode ser que tiveram várias pessoas, né, que já emagreceram utilizando esses princípios, né? Porque nada funciona para tudo e para todos. Eu tô falando da minha própria experiência. A minha experiência foi o quê? Gerar déficit calórico de uma maneira inteligente. Como assim, Daniel, de maneira inteligente? Simples, buscando a saciedade através de proteínas e gorduras boas. Por que, Daniel? Através de proteínas e gorduras boas? Porque as proteínas, elas geram saciedade. As gorduras boas geram saciedade. E quando você come proteína, esses macronutrientes, proteínas e gorduras boas, o que acontece? Você não sobe a tua insulina, ou sobe pouco a tua insulina. Exemplo, quando você come uma macarronada no domingo, passa 2, 3 horas você comer uma macarronada, você tá com fome. Quando você come carne, quando você come um abacate, quando você come uma coisa que, né, que a galera chama de substância, o que acontece? Você passa horas e horas sem lembrar da comida. Por quê? Porque você não subiu tua insulina, você colocou alimentos dentro do teu corpo, alimentos com qualidade, com valor nutricional, alimentos fortes, alimentos que vêm da natureza, alimentos que o Papai do Céu fez, e não colocou na sua barriga, sei lá, uma bolachinha. Ah não, ó, deu 3 horas agora que eu comi, deixa eu comer uma bolachinha, deixa eu tomar um chazinho emagrecedor, que isso de fato não funciona. E o que de fato mais funcionou para mim foi entender que comer de 3 em 3 horas é insustentável
insustentável, principalmente se tratando dos dias atuais que a gente vive. Correria, trabalho, às vezes fazer atividade física, alguns estudam, faculdade, um monte de afazeres e você ter lá, nossa, 3 horas tem que comer de novo. Então, qual que foi os fundamentos que eu utilizei? Fundamento, retirar o excesso de carboidrato da minha alimentação. Hoje, talvez 15%, 20% no máximo da minha alimentação vem de carboidratos, e carboidratos do bem. Não vou falar sobre isso porque daria outro vídeo, mas pesquise na internet carboidratos do bem, vindo de frutas, vindo de legumes, de vegetais, de coisas da natureza, não de porcaria, retirando muitos alimentos que contêm amido, retirando os industrializados, retirando os farináceos. Isso me ajudou. Então vai uma base de 15, no máximo 20% da alimentação de carboidrato, 40% da alimentação mais ou menos vindo, 40 a 50% vindo de gorduras boas, gorduras, abacate, óleo de coco, azeite, banha de porco. Nossa, Daniel, banha de porco? Sim, tira os óleos vegetais, tira as gorduras trans, que são gorduras fabricadas pela indústria alimentícia, retira da tua vida, porque o nosso corpo nem metaboliza isso. E o resto, proteína. Proteína pode ser o quê? Ovos, peixe, carne. Daniel, eu sou vegetariano, eu vivo esse estilo de vida, então não posso falar sobre isso porque não é esse estilo de vida que eu utilizo. Então é difícil eu falar sobre algo que eu nunca fiz. Eu gosto de falar da minha própria experiência. E essa minha experiência fez com que eu saísse, eu vou mostrar de novo, saísse de 93 quilos. Eu tinha um problema tão grande de circulação que nem sei se cabe nesse vídeo contar, mas vou falar sobre isso. Quando eu viajava, viajava de avião, eu precisava permanecer talvez 2 ou 3 horas sentado. Sabe o que acontecia comigo? Meu pé inchava tanto que eu não conseguia tirar o tênis. Por quê? Por problema de circulação. Porque a quantidade excessiva de industrializados, o que acontece? O nosso corpo ele fica num processo inflamatório, a gente engorda. Estar acima do peso, a gente já tá com o próprio corpo, doente, nosso próprio corpo inflamado, e eu tava com problema de circulação. Não lembro com quantos anos de idade eu precisei retirar minha vesícula biliar, eu tava muito indisposto, eu tava esteticamente falando aí gordo que nem um porco, e foi princípios básicos. E hoje, ter esse estilo de vida é muito bom para mim, porque eu consigo também ajudar muitas pessoas através de um programa de emagrecimento que nós temos dentro da empresa que eu trabalho, através das próprias pessoas da família que eu posso ajudar, de me posicionar mesmo como coach, que eu sou coach, e também tudo que eu estudei hoje sobre emagrecimento e vivenciei na minha vida, eu posso ajudar a vida de outras pessoas. Então é muito bom, são fundamentos simples, básicos, que você vai entender. Eu não acredito em nenhum tipo de dieta que te faça passar fome, que você não possa comer até a saciedade. Hoje eu como até a saciedade. Ontem eu fiz um churrasco na minha casa, comi uma quantidade significativa de carne, de verduras, e não fiquei com fome. Imagina se eu tivesse comido, talvez, um monte de doce, um monte de bolacha, um monte de aquelas barrinhas de cereais que vem cheio de xarope de milho. O que ia acontecer comigo? Eu ia continuar com fome, minha insulina ia lá em cima, meu corpo ia entrar em estado de armazenamento de gordura, eu não ia conseguir emagrecer. Então são princípios básicos que você pode aplicar na tua vida e você pode de fato conquistar a saúde ideal. Hoje eu com 37 anos, eu posso pensar que a minha saúde hoje é melhor do que quando eu tinha 25 anos de idade. Hoje eu pedalo, hoje eu posso sair para caminhar, hoje eu tenho mais disposição para acordar, hoje tenho uma qualidade de sono, hoje minha vida funciona melhor. Por quê? Eu comecei falando disso no início do vídeo e eu quero finalizar dessa forma. Enquanto as pessoas não entenderem que estar acima do peso é estar doente, você não reconhece que você de fato precisa de grandes mudanças na tua vida. Tome uma decisão hoje
de buscar mudanças para tua saúde, não simplesmente para sua estética, mas para tua saúde e para longevidade, porque uma das minhas metas de vida é fazer com que o planeta, né, ele fique um pouco mais leve e as pessoas possam ficar um pouco mais saudáveis. Se você gostou do vídeo, compartilha. E se você precisa de ajuda no seu processo de emagrecimento, me chama que eu posso compartilhar a minha experiência com você. A gente tem um programa de emagrecimento muito legal dentro da companhia que eu trabalho e a gente pode te ajudar. Bom, até o próximo vídeo.